sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de português para redação. Meu nome é Larissa, sou a professora de redação e de português agora, aqui do Escrita Militar. Antes da gente entrar na aula, eu queria deixar só um aviso muito importante. O objetivo desse curso não é ser um curso completo de português, com tudo que vocês precisam saber na hora da escrita. Não é isso. O objetivo é trazer algumas dicas rápidas de língua portuguesa para que vocês não errem isso na hora da redação. Por quê? A redação ela tem toda uma teoria, toda uma estrutura, toda uma forma de pensar e organizar, porém, ela é composta de língua portuguesa. Então, vocês precisam estar bem na parte de língua portuguesa para que a redação de vocês não seja um fiasco, tá? Então, vamos lá, Essa é a nossa aula 1. Então, já de início, eu gostaria de dizer que as aulas são mais curtinhas, tá? Não vai ser aulas extensas, não vão ser aulas extensas, justamente pelo fato de que vocês têm toda uma matéria específica para estudar no concurso de vocês, mais a parte de redação. Então, o objetivo aqui desse curso é ser aulas mais breves, mais diretas, tá? Com exemplos do que vocês estão fazendo de errado, como vocês têm que fazer certo, tá? Para que vocês não venham errar isso na hora da redação. Deixei aqui uma telinha em branco, que eu gosto de rabiscar, vocês já devem saber disso. E qualquer coisa eu volto nessa tela. Vamos lá. Na nossa aula 1, que é a aulinha de hoje, a gente vai falar sobre siglas, separação silábica e letra maiúscula, tá? Porque, assim, pra gente já começar entendendo erros muito comuns. Então, a gente vai trabalhar com esses 3 pontos e vocês vão ver que são momentos bem direcionados, assim. Espero que essa aula não dê nem 10 minutos, para que seja o tipo de aula que vocês consigam assistir num caminho para algum lugar, no transporte público, em lugares que você não precise demandar tanto tempo e atenção para aquilo, tá bem? Vamos lá. Sobre sigla. Embora pareça bastante intuitivo, muitos candidatos se equivocam ao inserir siglas na redação. Acreditem, pessoal, eu que corrijo, assim, muita redação, quase mais 100 por semana. Sigla é um problema sério de vocês, um problema muito sério, tá? Se o candidato inserir uma sigla sem mencionar o significado dela, muito provavelmente será descontado uns pontinhos por desvio da norma culta, Serão descontados uns pontinhos, tá? E a forma correta de usar a sigla é, no primeiro uso, vocês vão botar o nome por extenso e a sigla entre parênteses. Por que eu marquei aqui, no primeiro uso? Porque essa estrutura vai ser usada quando vocês estiverem colocando aquela sigla pela primeira vez. Depois que vocês forem usar a sigla novamente, vocês podem usar só a sigla. Mas a primeira vez que vocês forem inserir uma sigla dentro da redação, vocês vão fazer o seguinte. Lembra do princípio da gentileza, que eu falei pra vocês assim, galera, a gente tem que ser muito gentil, a gente sempre tem que dar todas as ferramentas pro nosso leitor saber o que a gente tá falando? Sigla é o ápice da gentileza. Por quê? Se eu tô conversando com vocês aqui e falo assim, a ONU determinou tal e tal coisa, vocês não são obrigados a saber o que é a ONU. E aí, se eu tô escrevendo, o que eu deveria fazer? A primeira vez que eu for usar a sigla ONU, eu escrevo Organização das Nações Unidas. Entre parênteses eu coloco ONU, tá? Então, vocês têm que se atentar a isso. Todas as vezes que vocês forem usar uma sigla na redação de vocês têm a obrigação de primeiro colocar essa sigla por extenso, coloca a sigla por extenso, e depois vocês colocam a sigla entre parênteses. O que eu vejo muitos alunos fazendo é isso aqui, ó. Tem aluno que faz assim, a ONU, aí entre parênteses, Organização das Nações Unidas. Tem gente que faz isso. Primeiro coloca a sigla e depois o meu abençoado vem e coloca por extenso. E tá errado, tá? Isso aqui não deve ser feito. Primeiro por extenso e depois, entre parênteses, só a sigla. E aí, se vocês quiserem usar o ONU mais 15 vezes, vocês podem usar só a sigla. Por quê? Porque lá em cima vocês já colocaram, lá no primeiro uso, vocês já colocaram que ONU é a Organização
das Nações Unidas, tá? Isso serve para todas as siglas. Foi usar, não sei, ProSub, coloca lá que é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos. Foi usar, não consigo pensar em siglas no momento, mas foi usar uma sigla, sempre coloque essa sigla primeiro por extenso e depois entre parênteses, tá? Isso é uma regra obrigatória para vocês. Vamos lá. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários da plataforma, entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, por onde vocês quiserem, é só entrar em contato que eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre isso, tá bem? Vamos lá. Separação silábica. Separação silábica, gente, é um ponto que às vezes meu coração sangra. Eu olho e eu penso assim, por que eles estão fazendo isso comigo? Por que o aluno, quando chega às vezes no final da linha, ele quer escrever, não sei, letramento. Aí o aluno vai escrever assim, ó, letra... Aí ele teria que continuar a sílaba, né, letramento. Aí não coube, ele faz isso aqui, ó. O que é ento? Isso aqui distrai a minha vida quando eu vejo. Vamos lá entender como que vocês vão fazer a separação de sílabas. A separação de sílabas gera muita confusão nos candidatos, e acreditem, gera. Se você não tem problema com sílaba, acredite, tem pessoas que têm muito problema com sílaba. Principalmente quando se trata de qual parte da palavra parar na hora de fazer a separação. Por isso, tenha sempre em mente que consoantes precisam de uma vogal para serem separadas, tá? Você não pode separar em qualquer parte da palavra. Você não pode escolher, não coube tudo na linha. Vou parar aqui e colocar o resto na linha seguinte. Não, você tem que ver se você parou fechando uma sílaba. Você não pode parar, cortar a sílaba no meio, igual foi feito aqui, né? Que cortou o M, separou o M do N, né? Você não pode fazer isso aqui. Isso aqui é uma sílaba, tá? Então, elas não podem estar separadas, em linhas separadas. Elas têm que estar sempre juntas, tá? E você não pode parar em qualquer parte da palavra, muito menos deixar uma consoante sem vogal. Gente, para existir sílaba, vocês precisam ter vogal, tá? Então, por exemplo, aqui se eu fosse fazer uma separação silábica, eu tenho LE, uma sílaba. TRA, outra sílaba. Eu não posso deixar essa consoante sozinha na linha. Se não couber, como não ia caber aqui, né, o E e o N, eu tenho que colocar o meu tracinho já aqui. Aqui já entra o meu tracinho e na outra linha eu coloco o M junto com o ENTO, tá bem? Então, vocês sempre têm que ter isso em mente. Vocês não podem deixar sílabas cortadas ao meio. Vocês vão pela soletração. Então, por exemplo, se eu quero olhar para a palavra separação. Ui. Peraí. Quando vocês forem separar essa palavra numa sílaba, vocês não podem, por exemplo, jamais fazer isso aqui. Deixa eu aumentar aqui meu tracinho, que tá muito fino. Vocês não podem, por exemplo, cortar essa sílaba no meio. Você não pode deixar o S sozinho e colocar o E na outra linha. Vocês não podem, por exemplo, cortar a sílaba aqui. Separ e botar ação na linha de baixo. Porque isso aqui compõe uma sílaba. Então, isso aqui tem que estar junto na linha. Vamos voltar lá na frente para poder explicar isso melhor. Porque isso é um problema sério, assim, de vocês. E aí entra num casinho especial, que é o caso de letras repetidas. Vamos lá. Eu tenho essa linha aqui, né? Eu tenho uma linha, outra linha, outra linha. Eu vou escrever aqui a palavra concordar. Aí eu começo, né? Conco. Aqui cabe o R. E eu preciso de um tracinho, né? Eu preciso do hífen para separar. Eu não posso fazer isso aqui. Por que eu não posso fazer isso aqui em hipótese alguma? Porque esse Rzinho, ele pertence a essa sílaba aqui. Então, eu não posso deixar o meu R separado. Por quê? Quando bater dúvida na mente de vocês,
Pensa nos sons. Fala a palavra pausadamente. Ninguém fala concordar. Ninguém separa no concordar o R do O na hora de falar. Então, por que vocês vão separar na hora de dividir as sílabas? Isso não faz sentido. Então, não pode ser concordar. O certo seria concordar. Então, esse R aqui deveria estar aqui, tá? E quando eu digo para vocês assim, galera, não existe sílaba sem vogal, é porque dar aqui seria uma sílaba. Então, se eu boto o R sozinho na outra linha, eu entendo que esse R aqui é uma sílaba. Só que não tem vogal. Se não tem vogal, não tem como esse R ter uma sílaba. Logo, é obrigatório que ele esteja junto da sílaba anterior, que no caso seria o co, certo? Então, eu tiro esse Rzinho daqui, coloco ele em cima, junto com a minha outra sílaba, tá? E aí bate uma dúvida grande em vocês, que é o caso das vogais, das letras repetidas. Vamos lá, entender aqui um drama de vocês. Drama de vocês. Vamos supor que eu queira escrever a palavra passarinho. Vamos lá. Passarinho. Passarinho. Aí o candidato vem e escreve aqui, ó. Pá. Aí ele quer colocar o tracinho, né? Tem candidato que faz isso aqui, ó. Passarinho. E, galera, isso aqui está terminantemente proibido, né? Se você está no curso, eu não admito que você faça isso. E se você me acompanha aqui no YouTube, né? Porque pode ser que essa aula vá para o YouTube, não sei. Não admito que isso seja feito. Por que eu não admito que isso seja feito? Por quê? Essas duas consoantes, elas não podem estar juntas dentro de uma sílaba. Eu tenho um S acompanhando uma vogal e o outro S tem que acompanhar a outra vogal, tá? E aí, como é a separação dessa palavra? Você vai ter passarinho, tá? Então, vocês vão ter um S aqui e outro S aqui. Vocês não vão botar nem os dois S na linha de cima, nem os dois S na linha de baixo. Vai ficar um S em cada linha, sempre. A mesma coisa vai acontecer com RR, SC, por exemplo, nascer. Né? Eu tenho nascer. Eu separo assim. Nascimento. Eu vou separar assim, tá? Uma consoante numa linha, outra consoante na outra linha. No caso do nho, de passarinho, o N e o H ficam juntos, porque isso aqui é uma sílaba só, tá? Isso aqui, galera, como eu posso dizer, vai ser prática. Vocês vão sempre implementando, e aí conforme eu for corrigindo as redações, eu vou olhando, olha, isso aqui tá errado. Olha, atenção na aula, volta na aula. Para que vocês não se percam quanto a isso, tá bem? E aí, um ponto que é importante, que eu já tive, assim, problema com aluno. Por quê? Tem aluno que estuda com material genérico, isso é um problema surreal na preparação de vocês. As bancas, cada banca vai cobrar de uma forma. Então, não adianta aluno de redação militar querer estudar redação com o modelo Enem. Não vai funcionar para você. Você vai entender fazer uma estrutura mega incrível, só que é uma estrutura mais trabalhosa, tá? E não necessariamente, melhor, as coisas que vão estar ali na estrutura do Enem vão ser cobradas na redação de vocês. Beleza? Então, eu não quero ver, por exemplo, aluno que separa sílaba com o tracinho embaixo da linha. Exemplo, que eu já peguei isso. Aqui é a linha. E o aluno vai escrever assim, repleto. Aí ele vai escrever replé. Não coube na linha. O que tem aluno que faz? Isso aqui. Isso tá errado. Por que isso tá errado? O sinal que vai separar sílabas é o hífen, tá? E o hífen, por exemplo, ninguém escreve guarda-chuva. Ninguém faz isso. Por quê? O hífen, ele não fica embaixo da palavra. O hífen fica ao lado da palavra. Então, por que quando você for separar a sílaba, você vai usar
embaixo. Não faz sentido. O sinal que fica embaixo é a sublinha. Você está sublinhando a palavra. Se você for lá no Word, né, do Microsoft, no LibreOffice, onde for, em qualquer programa de edição de texto, e você colocar um tracinho para separar a sílaba, o traço sempre vai vir ao lado da palavra. Quando vocês colocam o traço embaixo, vocês estão sublinhando a palavra. E tem aluno também que tem a brilhante ideia, eu não sei porquê, de colocar o traço aqui em cima. Isso aqui, traço em cima para mim, é número negativo de potência. Só eu vejo como potência. É menos alguma coisa. Não consigo ver como separação de sílaba. Porque o traço que vai separar a sílaba é o hífen, tá? Vocês podem pesquisar sobre isso na translineação, vocês vão ver que o que eu tô falando não tá errado, tá? E tem professor que ensina na internet que tá certo e que é assim. Não é. O que acontece? O Enem, aí entra no ponto que vocês estudam com material genérico e me arrebenta quando eu vou corrigir a redação de vocês. O Enem não prega como errado o traço embaixo. O Enem não vai descontar ponto. O Enem vai notificar que aquilo ali foi um erro, mas ele não vai descontar ponto de vocês. E tem professor que, por ensinar Enem, e para esses professores é muito válido ele comunicar aos alunos dele, olha, se vocês colocarem o traço embaixo, não está errado. Por quê? A banca deles é outra. Não tenta pegar coisa de Enem e aplicar na redação militar de vocês. Não vai funcionar, tá bem? Se você tem que colocar o traço do lado, coloque do lado. E aí, professora, mas não cabe. Não cabe repleto. Então, o que vocês vão fazer? Não cabe botar o plé e mais o tracinho. Vocês vão colocar tracinho e continuar na outra linha. Qual é o problema disso? Repleto. Tá bem? Quero atenção redobrada nisso. Não quero vocês fazendo isso. Principalmente os alunos que já passaram por Enem, que já tem ali mais de seus 17, 18 anos, que já fizeram o Enem, estudaram o modelo Enem, e estão tendo que estudar redação para algum concurso militar, acabam pegando alguns vícios de Enem, tá? Esse aqui é um que eu quero que vocês tirem da vida de vocês, por favor, tá bom? E vamos aqui agora para nosso último apontamento sobre português, que é o uso de letras maiúsculas, tá? As letras maiúsculas devem ser usadas principalmente em início de frase e nomes próprios. O título do seu texto, por exemplo, só terá letra maiúscula no início e caso tenha nome próprio dentro dele. Então, vamos supor que o texto fale sobre a importância da empatia no Brasil. O aluno não deve escrever assim, ó, a importância da empatia no Brasil. Tem muito aluno que faz isso, e isso tá muito errado. Por que isso tá muito errado? A letra maiúscula, ela não tem que ser usada no título inteiro. Tem aluno que coloca todas as palavras do título com letra maiúscula, isso tá errado, tá? Aqui não deveria ter letra maiúscula, aqui não deveria ter letra maiúscula. Por quê? Letra maiúscula no título, vocês só vão ter no início do título, porque vocês estão iniciando uma frase, né? E em Brasil, porque é nome próprio, é o nome de um país. As outras palavras, todas com letras minúsculas, porque são palavras, são substantivos comuns, tá? Substantivos comuns a gente usa a letra minúscula. A gente só vai usar a letra maiúscula quando a palavra exigir, ou seja, quando se tratar de um nome próprio, ou no início, tá? Então não quero ver vocês escrevendo título, todas as palavras do título com letra maiúscula, porque isso tá errado, isso vai ser descontado, ponto, tá bem? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Eu achei que seria uma aula ali de 10 minutos, aparentemente eu dobrei o tempo, tá? Mas também hoje foi uma aula que a gente trabalhou 3 tópicos diferentes, né? A gente falou sobre sigla, a gente falou sobre separação de sílaba e a gente falou sobre letra maiúscula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível, tá bem? E espero vocês na próxima aula.